Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Adriana Jesus, psicóloga, coach, palestrante, escritora, professora da Universidade Ativa, ministrando na psicologia a disciplina do autoconhecimento. Quero dar sequência às nossas aulas, agora então ensino à distância, mas antes iniciar dizendo Feliz Dia das Mães para você que é mãe. Espero que você tenha curtido muito o seu dia com muito amor e que Deus te abençoe muito, vida longa e saúde. Dando sequência ao conteúdo que estamos trabalhando no autoconhecimento, que é então o módulo da disciplina, nós começamos falando de identidade, quem somos nós, caminhamos aí para a questão do papel, que é o que eu quero fazer a partir de quem eu sou. E nós temos trabalhado a alegria, a satisfação que é poder usar o nosso tempo a favor dos nossos desejos, daquilo que nos faz bem e nos alegra o coração, por nos sentirmos vivos e úteis. Falando de papel, nós também pudemos olhar, e obrigada a vocês que estão participando muito, tá muito legal as nossas aulas. Vocês trouxeram questões muito importantes, como os conflitos que surgem no exercício do papel. Por quê? Porque nos deparamos com demandas que vêm dos outros sobre nós e que muitas vezes não queremos fazer, ou não podemos, ou até não deveríamos fazer. E em função então desse contexto mais conflitivo, nós começamos a trabalhar o manejo produtivo, criativo e positivo dele. E começamos a dizer então da competência assertiva para gestão das diferenças de ponto de vista entre as pessoas, para que a gente não rompa nenhum vínculo, para que a gente possa crescer a partir da diferença. Na aula passada, no vídeo passado, que está disponível para você que ainda não viu ou que viu, quer rever e quem sabe até compartilhar, tá lá no YouTube, pode entrar, procure por Adriana Jesus AJ e coloca o tema que a gente está trabalhando, no caso, papel, e vai ter lá para você, tá bem? Nós começamos então a falar dentro da competência assertiva, reconhecendo o valor dessa habilidade na nossa vida social, relacional. Falamos sobre a importância fundamental do autocontrole. Essa capacidade então da gente manter o foco naquilo que a gente quer comunicar, no diálogo com o outro. Lembrando que é muito importante no autocontrole o entendimento do que é o recuo numa interação. Porque muitas vezes, lembrando, você vai com uma expectativa e se depara com outro que está com outras preocupações, um outro momento, enfim, qualquer coisa que saia fora do que você havia planejado, é recomendado o recuo, que é recontratar com a pessoa, se mantemos ou não a nossa conversa, se você está aberto e disponível para isso agora, ou se você considera melhor remanejarmos esse diálogo. Falamos bastante disso e para a aula de hoje, dando sequência à competência assertiva, na administração de conflitos durante a nossa atuação no papel, que a gente escolhe desempenhar na vida vários, enfim, e nos deparamos com inúmeros problemas, adversidades e até tribulações, e aí a assertividade é fundamental. Então hoje, dando sequência à construção dessa competência assertiva, eu vou falar então da clareza e do respeito. Vou falar de dois elementos importantes da assertividade. Lembrando que a assertividade tem 6 elementos para que ela seja realmente aplicada
na conversa com alguém. Nós falamos do autocontrole e hoje nós vamos ver, então, mais 2, tá? A clareza e o respeito na comunicação assertiva, que também é conhecida hoje no mercado como comunicação não violenta, tá? Então, vocês estão super atualizados com o que há de melhor em comunicação humana hoje no mundo. E o que seria, então, a gente falar de clareza na sua atuação, no teu papel, diante do outro, para comunicar o seu desejo? Bom, clareza significa, toma nota aí você que gosta, já tá aí com caneta e papel, vamos lá. Clareza significa fatos e dados, ok? Evidências. Tem uma sabedoria muito bacana que a gente usa para garantir excelência dos produtos que são feitos nas grandes indústrias do Brasil, que é dito assim pela área de qualidade, que faz auditoria para garantir que tudo esteja muito bem feito na produção. E diz assim, abre aspas, contra fatos e dados não há argumentos, fecha aspas. Então, para que a gente trabalha na divergência, no conflito, a clareza? Porque quando você trabalha com fatos e dados, você está sendo verdadeiro na sua conversa e justo. Verdadeiro e justo. Te interessa ser percebido por você em primeiro lugar e pelos outros como alguém que é verdadeira e justa? Tenho certeza que sim. Então, fica ligado, porque vamos dar sequência para que você aprimore sua habilidade na condução efetiva, produtiva de um conflito. Como é que a gente faz para ter clareza? Bom, lembra que nós começamos com autocontrole, é o tema da conversa, para ter foco. Você vai falar sobre o quê? Tá lá. Agora, quais são os fatos que você observa e que te leva a querer falar com o outro a respeito deles? Então, eu peço para você não catalogar e listar 20 fatos. Para que a conversa não seja cansativa e não vire um campo de batalhas, é importante que você selecione 2 a 3 fatos, 5, os mais relevantes. E você vai colocar, você vai apontá-los ali. Agora, é importante também você estar atento que você quer ter razão ou ser feliz? Ou seja, muitas vezes os fatos falam por si só. Você sabe que um bom advogado de defesa, e a gente acaba sendo nosso próprio advogado de defesa, ele é especialista em coletar provas para fazer a defesa. E a prova nada mais é do que um fato, uma evidência concreta, real, indiscutível. Como eu disse, ela fala por si só. E aí, quando você tem os fatos com essa qualidade, o juiz tem elementos suficientes para dizer culpado, inocente ou até atenuante da pena. Agora, se você coleta os teus fatos e dispara numa conversa com o outro, uma enxurrada de razão sobre o outro, o que você causa no outro? Como será que alguém se sente diante de um outro alguém que chega para uma conversa cheio de razão, cheio de fatos e evidências? Essa pessoa pode se sentir acuada, ela pode se sentir humilhada, envergonhada, constrangida, assustada, irritada, triste, incompetente, enfim, muitos sentimentos. E ok, eles são legítimos. O único cuidado na comunicação assertiva, portanto, não violência, que nós temos, e é o meu compromisso com você te alertar, é que não dá para você ser claro numa conversa sem ser respeitoso. Por isso que eu estou trazendo os 2 elementos hoje associados. Não vou falar hoje clareza, semana que vem respeito. Não, estou trazendo integrado. Porque eles são a cara e a coroa de uma mesma moeda. Não é bom que separe esse entendimento na aplicação da técnica assertiva aqui. E o que é o respeito na comunicação assertiva, quando eu sou claro? Ou seja, é o modo como eu falo com o outro.
Esse modo de falar com o outro, ou jeitão, meu jeitinho de estar com o outro, ele contempla alguns aspectos. A minha linguagem, não só a falada, expressa ou escrita, mas a minha linguagem corporal, porque nós comunicamos sem dizer uma sequer palavra. Nossas expressões faciais e corporais comunicam muito para o outro, de respeito ou desrespeito. Então, o respeito tem a ver com esse jeito que eu comunico, como é que eu falo com o outro. Tem a ver, então, com linguagem facial, corporal, tem a ver com tonalidade da minha voz, tem a ver com cadência da minha voz, se eu falo rápido, se eu falo devagar, se eu falo alto, com uma tonalidade irritadiça, hostil, agressiva, ou se eu falo envergonhada, tensa, sem jeito. Então, o respeito, para que ele seja realmente bem-vindo e produtivo, ele precisa ser o mais neutro possível, em termos de exageros nas emoções. Por isso que existe antes o autocontrole, que você tem que pensar no tema, tá atento ao recuo, porque só de pensar no tema, se você fica muito irritado, você vai recuar, ainda não é tempo de abordar e mexer naquele assunto que parece uma ferida sangrando. Calma, se afasta, toma tempo, porque você vai perder o respeito na hora que você estiver tentando ser claro com o outro. Porque a emoção vai falar mais alto do que a clareza, e aí você perde até a razão que você tinha baseado na clareza, nos fatos. Por isso que eu disse, você quer ter razão ou ser feliz? E o que significa isso? Eu tenho os fatos e eu quero ser feliz na transmissão desses fatos, ou seja, dizer de uma forma que não ameace, que não gere e adicione lesões. Então, por isso que existe o recuo lá do autocontrole, porque enquanto eu, que sou a protagonista da fala, não me sentir preparada para ter essa conversa, porque eu ainda estou emocionalmente abalada, e isso vai contaminar a nossa interação, eu decanto essa energia, eu espero o tempo que for necessário, só que não distraído. Deixa ali num cantinho, não é assim. O recuo não é uma distração, uma alienação, um esquecer, um fazer de conta. O recuo é um fôlego, é uma estratégia para melhorar a sua eficiência na interação com o outro, para falar do teu papel, do que você quer, de uma forma muito produtiva. Então ele precisa ser examinado, ele precisa ser transformado, decodificado. Então você precisa sim estar atento e atenta às suas emoções dentro daquele tema e ir trabalhando antes de estar com o outro, para que você não perca o respeito na presença dele, que é o jeito de falar com o outro. Então lembrando, fechando, respeito é o modo e a maneira de falar, é o nosso jeito de falar, ele tem a ver com linguagem, tonalidade, cadência, gestos que eu uso para falar com o outro, porque às vezes nós temos gestos que são tensos, que são agressivos, são hostis, e nós precisamos aprender a comunicar desse jeito que eu estou fazendo aqui com você, o mais neutro possível. Lembra de respirar, por isso que falar com calma é muito, muito importante, gente, ok? Então, vou pedir para vocês, como lição de casa, que vocês pensem em algum conflito que vocês tenham que gerenciar com alguma pessoa. Quais são os fatos, as evidências que vocês têm que faz com que você queira falar sobre o assunto com ela? Liste. Cuidado, como eu disse, para não pegar coisas pequenininhas, peguem as mais importantes na comunicação e cuidem, comecem a pensar em como você vai comunicar, o jeito que você vai falar com o outro, respeito. Se você está sendo hostil ou assertivo, se você está acuada ou assertiva. E como é que você faz isso? É uma técnica que eu vou passar para vocês. Vocês podem pensar no que vocês querem falar com o outro e gravarem um áudio. Imagina que você está fazendo então o que a gente chama de uma simulação, um treino, uma experiência do que como eu estou para estar com o outro. Então você grava a tua voz. Imagina você falando, tendo a conversa. Então, fulano, eu te chamei aqui, obrigada.
Fico feliz de você estar aqui, porque para mim é muito importante que a gente possa falar sobre o assunto X. Lembrando que o que me leva até aqui são alguns fatos. Primeiro, número 1, dadadá, 2 e o terceiro fato. Dizer isso dessa forma, mansa, tranquila, sem levantar tom de voz. Você grava isso. Ouça a sua voz. Você gostou? Ótimo! Não gostou? Faz de novo. Faz de novo. E faz de novo. O treino leva à perfeição. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. E eu creio que se você está incomodado com alguma pessoa e querendo falar com ela, é porque ela de alguma forma é importante na sua vida. Então se prepare do teu melhor para poder fazer esse resgate desse vínculo que está assim, machucado ou abalado. E depende muito de você, da sua vontade e preparo para fazer, então, a reconciliação ou o aprendizado a partir do desconforto. Então, quero encerrar por hoje, mais uma vez agradecendo vocês pela oportunidade maravilhosa que é estar aqui, podendo falar de conteúdos extremamente úteis e relevantes para a nossa vida, de uma forma tão prazerosa. Desejo uma excelente semana, um ótimo estudo para vocês, um bom tempo, cuidem-se e até breve. Muito obrigada.